Boa noite, gente linda! Entrando ao vivo de novo, porque antes eu quebrei uma taça e aí começou a vir água por tudo que é lado. Entendo que eu precisava quebrar um padrão, ainda não descobri qual, mas com certeza eu e Nath vamos saber que padrão que eu preciso quebrar nos relacionamentos que eu quebrei uma taça. Hoje a live vai ser demais, porque vamos falar sobre padrões, sobre migalhas que a gente aceita nos relacionamentos, sobre limites que precisam ser dados. Esse é um momento onde a gente precisa olhar para isso e vamos fazer exatamente isso hoje. Vamos chamar Dona Nath. Quando o amor vira migalhas e a reciprocidade, limites e padrões herdados. Meu Deus, Nath! Boa noite, gente, voltando. Eu ainda não acredito que quebrei uma taça. Não pela quebra da taça, tá? Mas o que acontece? Nada nessa vida acontece por acaso. Exatamente. E estava tudo muito tranquilo, não tinha como a taça ter caído, não tinha como ter caído alguma coisa aqui. Então é sinal que muitas pessoas vão quebrar padrões hoje. Não Isso só. mesmo, é um sinal, é um bom sinal a quebra da taça. Boa noite, Boa Aline. noite, Aline. Boa noite, Josi, que eu não te dei antes, que ela estava ali. E isso é um sinal também, Nath, que nós estamos na improvisação. É verdade. Boa noite, Sandra, sua linda. Boa noite. Vamos começar, eu acho, falando, principalmente o que eu estava falando era sobre energia feminina e masculina. A energia do fazer, a energia da ação é muito masculina, que nós mulheres ancestralmente viemos carregando há muito tempo essa coisa de fazer. Hoje é o dia, isso aí. É verdade, a Josi começou a terapia com o Vitor, Nath. Então, ela começou a Legal. quebrar os padrões dela bem cedo hoje com a terapia. Coisa boa, Josi. E muita coisa a gente vem nessas ancestralidades trazendo um modus operandi de relacionamento. E muitas vezes a gente não sabe por que faz o quê, mas a gente faz, repete. Ontem eu estava viajando, eu estava vindo da praia para Caxias e eu perguntei uma coisa muito simples para uma amiga. Eu pedi onde tu coloca o teu lixo. O lixo, né? Lixo da cozinha. Onde tu coloca? Aí ela me disse, em cima da pia. Por quê? Aí ela não soube me responder. E eu também colocava em cima da pia. Só que se a gente for pensar, a pia é o lugar onde a gente prepara a nossa alimentação. E se a gente colocar o lixo em cima da pia, a gente está dizendo para nós, então, que a gente mistura lixo com comida? Sabe que fica aquela coisa. E aí eu pensei, quem é? Porque eu fazia isso. Quem é a pessoa que usa lixo em cima da pia? Minha mãe. Por que eu uso o lixo em cima da pia? Pela minha mãe. É que nem aquela história que a gente trouxe do peixe. Nossa, por que tu tira a cabeça do peixe e o rabo? E aí vai indo e a gente não sabe por que a gente faz isso. Mas Eu acho que a gente não chegou a contar sobre a história do peixe, né? vamos falar? Não chegamos a falar na live, posso contar? Conta porque é Ah, interessante como a gente tem padrão e como a gente traz coisas dos nossos antepassados e das pessoas, né, que convivem com a gente e a gente não entende por quê. E só quando a gente quebra um padrão ou vai quebrar um padrão que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Pode contar, Nath. sim, sim. E alinhando isso com relacionamentos, né? O quanto esses padrões interferem nas nossas relações. A forma de se relacionar normalmente foi vista e foi aprendida. Então, tu só vai repercutir, tu só vai fazer
sem pensar, de forma inconsciente, tu atrai aquele tipo de pessoa, aquele tipo de atitude, tu não para te questionar. Será que eu tô repetindo alguma coisa? Será que eu aprendi dessa forma? Eu aprendi que amor era isso? Né? Então é mais ou menos por esse lado. E a história do peixe que a Flávia falou é a seguinte: a pessoa sempre fazia, a mulher, né, sempre fazia um peixe. E um dia o marido perguntou: por que você tira a cabeça do peixe? E ela disse: não sei, vou perguntar para minha mãe. Ela ligou para a mãe dela e perguntou, era o mesmo peixe que a mãe fazia. E a mãe dela falou: não sei, vou perguntar para tua avó, né, mãe dela. E ligou para a avó e a avó disse: não, eu só tirava porque não cabia no forno. O forno era pequeno, então precisava tirar para caber dentro da forma, né? Então, esse é o exemplo perfeito de uma repetição de algo que tu nem sabe por que faz. Exatamente. E E isso, por assim, incrível que pareça, acontece na nossa vida. Muito mais do que se imagina. a Bea também aprendeu essa história, mas é verdade, sabe? A Boa Bea é noite, Adriana. professora do digital e a gente fala muito sobre isso, né? Porque como a gente repete padrões dentro da nossa vida o tempo todo. E aí isso vem para os nossos relacionamentos. Então a gente trata o outro como a gente, em primórdios, né? Em primeira instância, a gente sempre trata o outro da mesma maneira que os nossos pais se tratavam. Então, por que que hoje existe tantos relacionamentos que às vezes a gente chama de tóxico? E eu falei para a Nath, né? E eu falei aqui nos stories também. Semana passada veio 4 clientes novas, 4 pacientes novas, 3 pacientes mesmo, uma de mentoria. Mas o que que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas trazem esses padrões herdados, geralmente esses padrões herdados, eles não vão ficar só no trabalho, não só nos relacionamentos, ele vai impactar tudo. Todas Então, as áreas da vida. se a sua família, por exemplo, tu é o melhor exemplo, por exemplo, Nath, de uma pessoa que se cuida fisicamente, que para mim é uma inspiração. Mas se a gente for pensar, Dona Sandra, gatona, corpo atlético com mais de 60 anos. Então, mas por quê? Porque veio vindo. E da mesma maneira que tem padrões herdados de maneira positivas, a gente tem padrões herdados de maneira negativa. E aí eu falei isso para ela do lixo, e hoje eu também não coloco mais lixo na pia, né? Então ela disse: às vezes pela praticidade, né? De estar ali, tipo, vai fazer comida já, pum, né? Não é. Então a gente tem que pensar antes. E é um pensar em tudo, né? Sim. Então a gente precisa olhar, hoje a gente vai olhar, na verdade, tanto para quem está num relacionamento, como para quem não está. Porque os padrões, eles vão vir, inclusive, quando a gente vai, então, buscar um namorado, buscar um parceiro. E lembrando, né, Nath, a escolha desta pessoa, inconsciente ou não, será a escolha mais importante da nossa vida. Porque é dali que vem os filhos, é dali que vem um legado, é dali que vem um propósito maior de vida. Então, a gente precisa entender essa relação e tirar do mental e realmente trazer o sentimento ali. Vamos falar um pouquinho sobre os papéis, né? Que as mulheres começaram a assumir de uma maneira tão vitoriosa, mas tão empoderada, que acabou deixando essa mulher com uma energia muito forte, trazendo uma resolução total de vida, como mãe, como salvadora, provedora, terapeuta, super menos a parceria, menos como parceira. Eu vou. A Bea estava aqui, a Bea é minha mentora do digital, comecei a fazer a mentoria e eu empaquei a mentoria exatamente no lugar. Quando ela tinha uma aula, no meio da mentoria, ela tinha uma aula sobre papéis. E aí eu comecei a ver aquelas aulas, Nath, e eu pensei, com todos os papéis que eu estou exercendo, eu não vou conseguir avançar. Eu estava fazendo o papel de cuidadora,
de Uber. Eu sempre falo, esses dias alguém me pediu, tu é Uber? Eu disse, não, só da minha mãe. Então, eu estava fazendo o papel de Uber, de cuidadora, de muitas vezes amiga, facilitadora da relação dos meus pais. Então, eu estava em todos os papéis, menos o de realmente empreendedora e de colocar a mão na massa no meu negócio. E isso é a maioria das mulheres, né, Nath? Gostaria que te falasse como mãe sobre esses papéis. Porque eu ainda, e que nem eu sempre falo para a Nath, eu ainda não tenho esse papel. Então, é um papel que um a menos que eu tenho e é um papel que a Nath tem que é vitalício. Ele nunca vai acabar. É um papel que vai para a vida toda. Sim. É um papel bem cansativo, né? Bem exaustivo, mas ao mesmo tempo muito compensador, muito gratificante, né? Quem tem filho sabe. Mas é isso que a Flávia trouxe, né? São muitas funções ao mesmo tempo e tem gente que acaba não estando em uma relação e sim estando em uma função. E quando a pessoa só cumpre uma função, o relacionamento fica sempre em segundo plano. Então, o primeiro ponto, né, para quem está num relacionamento. E para quem não está, é importante também trazer isso, porque tu mesma traz muito isso, né, Flávia? Eu era a salvadora. O que o salvador, a pessoa que só salva, que só faz pelos outros, que só ajuda, vai atrair? Pessoas que querem apenas receber. Vítimas, exatamente. Vítimas. A Que não... gente já falou sobre a triangulação, né, Nath? Que é uma triangulação que existe na psicologia, o triângulo de Karpman, quem quiser pesquisar. Ela é uma triangulação e acontece com todas as relações. O que a gente precisa fazer é estar fora desse triângulo, estar fora dessa triangulação e saber que as pessoas vão estar o tempo todo querendo triangular com a gente. Elas vão estar sempre querendo entrar dentro de um triângulo para que a gente consiga debater ali com ela naquele momento, né, Nath? Sim, e por mais que explicando assim pareça uma coisa meio, talvez para quem é mais leigo, difícil de entender, se tu parar para analisar as relações, normalmente uma pessoa que faz tudo e assume tudo atrai pessoas que não resolvem nada e que precisam, né? Ou ao contrário. Então, isso é muito interessante e para fazer a ligação aqui com os relacionamentos seria isso mesmo, né? Tem gente que não tá numa relação e não precisa necessariamente ser relação amorosa, né? Pode ser uma relação de amizade também. Tu tá ali cumprindo um papel. Não, tu Exatamente. não tá sendo só amigo, daqui a pouco tu tá sendo salvador da pessoa, tá sendo mãe, né? Tá sendo terapeuta ou enfim, qualquer outra coisa, menos uma parceira. Aí me veio também essa que eu falei um dia, né, para uma pessoa. Eu disse, quando a gente acaba se tornando tanto mãe do nosso cônjuge, né? Ou então, gosto muito da minha sogra, por exemplo. E aí eu gosto muito da minha sogra e ela me trata como filha. A sogra, se ela te trata como filha, é um problema, porque tu é irmã do teu marido. Irmãos transam? Não, né? Então, assim, não é o fato de, eu tenho uma relação ótima com a minha sogra. Ok, maravilhoso. Eu tenho sogras, antigas sogras que eu me relaciono até hoje. Mas sempre foi eu como sogra. A mesma coisa, namorei pessoas, por exemplo, que tinham filhos. Eu em nenhum momento eu fui mãe dessas crianças. Por quê? Porque eu preciso me colocar numa posição de namorada do pai e não mãe. Então eu acho que esses papéis, principalmente quando eles são resolvidos na nossa vida, muda a chave de uma forma que a gente não tem noção sobre isso. Sim, não vira aquele emaranhado que ninguém sabe quem é o quê e quem Exatamente. faz o quê, né? Daqui a pouco o filho tá sendo pai dos pais e por aí Exato. vai, ou a E esposa tá sendo mãe do marido, mais mãe do que uma parceria ali onde os dois se doam, né?
E aí entra aquela coisa de que quando só um faz isso para todas as relações e não só relacionamento amoroso, né? Quando só um faz, gera um desequilíbrio. Então as relações precisam ser equilibradas. A gente vai falar mais disso depois. Aqui a gente traz uma frase, né? Se existe agressividade, ameaça ou medo, o tema deixa de ser relacionamento e vira segurança. A prioridade é proteção e rede de apoio. Na verdade, o que aconteceu comigo, né, semana passada com essas novas entrantes, essas novas pacientes entrantes? Eu aprendi muito ali que além de nada ser sobre o outro, é sempre sobre mim e sobre as minhas feridas e como eu tenho que lidar com elas, eu percebi como a gente aponta o defeito do outro. O tempo todo a gente vai mostrando, nunca vou me esquecer, um dia minha mãe me ligou e ela disse, tu tem que falar com teu pai, porque ele tá fazendo tal e tal coisa. E eu disse, mãe, esse é o homem que tu escolheu como marido. Ele é meu pai. E como pai, ele é maravilhoso. Então, a gente precisa separar, né? Além de tudo isso, ok, ele é, e os sinais, né, Nath? Os homens e as mulheres, nós e os outros, a gente dá sinal o tempo todo. Mesmo a gente tentando botar uma máscara e deixando essa máscara ali, nós vamos nos mostrar como nós somos. Então, entender isso e não tentar romantizar isso. Ah, mas é que ele é doente. Ah, não, é que ele tem problema. Não, não. É Eu, olhar a verdade, a realidade. eu escutei uma frase que dizia assim, ó, quando as pessoas quando a pessoa mostrar quem ela é, acredite. Eu achei essa frase perfeita, por quê? Muitas vezes a gente faz vista grossa, tá? Ai, Hoje até posso dizer que eu não faço mais, mas muito tempo eu já fiz para pessoas, para qualquer pessoa, sabe? Até que ponto a gente vai só para ter para ter alguém na nossa vida? Em quais mentiras a gente acredita, sendo que a atitude está mostrando ao contrário? exatamente. Quando a pessoa está mostrando quem ela é, acredite. Inclusive, os silêncios falam. O silêncio fala. Não mandar mensagem também é mensagem, já dizia Marília Mendonça. Como é que é o nome? Como é que é? Não mandar mensagem também é mensagem. Tem uma Exatamente. música da Marília Mendonça que fala isso. Exatamente. E é real, só que aí a pessoa diz, ah, é que ele não me chama porque ele me ama, é porque ele tá querendo se fazer de difícil, né? Então, não, gente! Não, os Se sinais são muito ele. E aí, claros. isso é uma coisa que talvez essa semana tenha deixado meus stories meio pesado, é que se a pessoa é agressiva contigo, ela vai continuar sendo. E cada vez a tendência é piorar. Não é melhorar. Então, não é isso. A gente precisa ter compromisso e responsabilidade com a nossa vida. Se a pessoa não dá nos primeiros 3 meses eu diria, não dá 3 meses de atenção, tu pode ter certeza que a vida toda a pessoa não vai te dar atenção. E aí a pessoa vai buscar mudar o outro, né? Uma tendência de querer mudar as coisas. Não é, é aquilo. É o que tu falaste. Vai, é isso. Mostrou a realidade está, né? Sim, e tem aquela coisa também de que no começo, às vezes, a pessoa é uma e depois ela muda. Mas isso é por isso que a gente orienta sempre, ao estar conhecendo outra pessoa, ter aquele período realmente só para conhecer, entendeu? Ficar o tempo que for necessário. Porque sim, as máscaras em algum momento caem. Então, conheça a pessoa muito bem para firmar um relacionamento, para firmar um compromisso, porque é nesse período que a pessoa vai mostrar realmente. É nos desconfortos, né? É em alguma coisa que deu errado para tu perceber como que a pessoa lida com frustrações, né? Vai viajar a pessoa, né? Eu gosto tanto do meu namorado, eu gosto tanto dele. Ok, vai viajar com ele. Faça uma viagem, 7 dias.
e acorde e durma com a pessoa. Dependendo de como ela agir na pressão, furou um pneu, aconteceu alguma coisa num restaurante, não encontraram hotel, o hotel era ruim, alugaram uma cabana, deram outra. Aí é onde a gente conhece as pessoas. Sim, tem que preste atenção nos sinais. A gente conhece os padrões das pessoas ali, né, Nath? Os padrões dos gatilhos, né? O que é que desperta o gatilho na pessoa. E me veio uma coisa aqui agora muito interessante, né, para fazer essa ligação também com o assunto de padrões, que é isso. Relacionamento é tu projetar no outro um padrão teu o tempo todo. É despertar os teus gatilhos. É o tempo todo uma ferida retroalimentando a ferida do outro. Isso, E aí, só para finalizar uma coisa que aí eu me lembrei que foi uma paciente, uma das novas pacientes me disse, ela disse, quando a gente está muito na autoculpa, do tipo, pensando nas minhas feridas e trazendo toda a responsabilidade do relacionamento só para mim, e geralmente acontece isso com pessoas controladoras, quando a gente está querendo controlar tudo, a gente traz toda a responsabilidade para si, porque aí não dói, né? A gente mascara com as nossas dores e a gente acaba não doendo tanto. Mas aí ela me falou uma coisa muito interessante que ela me disse: eu com as minhas feridas, eu tô machucando ele. Aí eu disse: é uma via de mão dupla. Não existe você machucar e ele não se sentir machucado. Então, o que acontece? Quando duas pessoas estão se relacionando, elas estão se retroalimentando da dor do outro ou da ferida do outro. Então, não existe só um colocar, é dois, senão a pessoa se retira. É como do triângulo que a gente estava falando. Não tem como, né, Nath? Sim, é chave e fechadura, na verdade, os relacionamentos, né? Encaixa perfeitamente. Se tu atraiu essa pessoa, pode ter certeza que encaixa perfeitamente com as dores, não só os pontos positivos, tá? Aí a gente entra principalmente nas feridas, nas dores, entende? E aí o exemplo que eu ia dar de um paciente é o seguinte, né? A pessoa, por exemplo, que foi traída em um relacionamento anterior, tá? E ela não curou isso, ela não olhou para isso, ela não fez terapia, até porque eu acredito que seja a melhor forma de descobrir, de ressignificar tudo isso, de, né, entender melhor o que aconteceu. E ela foi para outro relacionamento. Saiu de um, foi para outro. A chance do outro se repetir e arrumar uma pessoa parecida é muito grande. Igual, né? Igual. É, para não dizer igual, né? Eu ainda tô sendo tranquila, né? Tá sendo. Porque quantas pessoas vocês conhecem? Me digam aqui se vocês conhecem alguém que já contou. Nossa, eu só troco a pessoa, mas os problemas são os mesmos. As coisas se repetem, a história sempre se repete, né? Cada pessoa que tu conhecer vai ser super parecida, se não igual, e os problemas vão se repetir. Por que isso, né? Então, daí uma pessoa, por exemplo, que sofreu com a traição, ela ficou com outra pessoa. Aquela outra relação, se ela não curou isso, se ela não tratou isso, não olhou para isso, vai despertar gatilhos nela de insegurança, de ciúmes, e ela não vai entender por quê, e ela não vai conseguir ver com consciência de que são pessoas diferentes, de que não necessariamente essa pessoa vai fazer. Pode acontecer de repetir, porque tu acaba atraindo pessoas muito iguais, né? E é isso, né? Então, a história só vai se repetindo. Por que isso acontece? E detalhe, né? A pessoa que ela pensa que ela já vai ser traída, ela já foi traída. Porque ela se traiu. Sim. Porque como se o relacionamento é sempre conosco primeiro, se ela pensa o tempo todo em traição, ela é natural. A gente vai formando um cinema na nossa cabeça e vai fazendo tudo acontecer. E ele é muito real. E eu sei porque era exatamente assim. Eu era muito ciumenta. E era exatamente isso que aconteceu. Veio exatamente deste padrão de achar que eu tinha que controlar todos e todos, aí vem o controle, né? E eu era ciumenta, Nath, de
achar comprovante de coisa para saber onde é que a pessoa tinha ido e em qual horário. Então, o que é o ciúmes, né? O ciúmes, muitas vezes, é o medo, mas ele passa sempre uma sensação de que eu não me valorizo, de que eu não vejo o meu valor. E era o que eu sentia antes. Eu não conseguia ver o meu valor. Eu não conseguia ver que eu podia dar muito mais num relacionamento a não ser ciúmes. Então, tudo isso a gente vem trazendo dos relacionamentos antigos e vai dando o próximo. E vai trazendo essas inseguranças, e aí a gente não trata. E aí o primeiro olhar para nós, que deveria ser o mais correto, não chega. Esse acolhimento das nossas dores. Por que eu sinto ciúmes? Por que eu não estou olhando para mim ao invés de olhar para o que ele está fazendo? Né? Em vez de olhar, então, sim, eu tenho ciúmes, mas por que eu tenho ciúmes? Será que eu não vejo o meu valor, então? E é real, né? Não, perfeito, perfeito. E como se, na verdade, o ciúme fosse impedir de algo acontecer, né? E aí acaba que nunca se forma uma relação de confiança com a outra pessoa. Porque tu tem essa ferida, às vezes já foi traído, às vezes carrega até a ferida da traição, até de infância mesmo. Tem isso também, né? Sim, com certeza. Porque, Uma das feridas da infância, umas feridas emocionais, é a traição. E a sim, traição vem do controle. Então, é sempre isso. Lembrando quais são as feridas: a rejeição, o abandono, essa parte da traição que vem, então, com a traição vem o controle, a humilhação vem a rigidez, é isso? Tem uma que vem a rigidez e tem a justiça, então, que vem com. Agora eu esqueci qual que é o masoquista, se é a humilhação, se é a eu ferida. acho, eu Não, acho que é a humilhação. e, Eu não me e, recordo a, bem. e a injustiça é a parte da rigidez. É isso. É isso Sim. mesmo. Então, são 5 feridas emocionais. Sim, a gente vai trazer em live, inclusive, esse assunto, porque eu já falei, eu acho isso, mas às vezes a gente repete, né? Essas 5 feridas, quando tu descobre qual a tua principal, a gente até faz isso muito em terapia, né, Flávia? A gente faz os testes ali. Tu começa a olhar e pensa, meu Deus, essa ferida praticamente determinou toda a minha vida, né? Por exemplo, se tu tem a ferida do abandono, tu aceita migalhas para te não ser abandonado, porque tu tem aquela ferida do abandono lá atrás. Então tu só tem medo de ser abandonado hoje porque lá atrás tu não teve o suporte que precisava. Então tu Exato. fica com aquela dependência emocional com o outro porque tu tem essa ferida do abandono. E quando tu descobre, nossa, foi por causa disso, sabe? Oi, Nair. Então, tu descobre que foi por causa disso, tu consegue começar a olhar para tua vida de uma outra forma, né? Um outro olhar. Por que eu aceito tão pouco? E tu vai Hoje, ver lá atrás, é por causa das feridas, sabe? hoje eu fiz o teste. Hoje é o segundo, era a segunda consulta de uma paciente e a gente fez da ferida emocional. E antes mesmo eu já tinha dito para ela: olha, eu acredito muito que uma das suas feridas vai ser o masoquismo, porque a tentativa dela se machucar na sua própria dor e voltar para dor e voltar para dor e sai, mas volta para dor, sai e volta para dor. Gente, isso é se chicotear, né? É Sim, isso, é estar o tempo todo tentando dizer, não, eu sou culpada, eu sou errada, eu sou. É isso. E a gente precisa acolher, porque essa ferida não é de agora. Essa ferida é sim, da infância. E essa criança que precisa ser acolhida. É essa criança que a gente precisa olhar e dizer: opa, mas tudo bem, agora já passou, agora eu sou adulta, vamos lá. Então, sim. aos poucos, a gente precisa ter esse discernimento. Qual é as minhas feridas? E onde está pegando? Né? E principalmente na relação com o outro, essas feridas, elas são demais e elas vão aparecer sempre. Sim, as feridas são Vão... determinantes, vai aparecer toda hora, o tempo todo. Sabe? A pessoa teve uma atitude e tu te sente rejeitada. Tu vai olhar, essa rejeição que tu sente era lá da infância, sabe? Então faz muito sentido quando a gente começa a olhar para a história de cada um, pessoal, começa a entender.
E é justamente isso que faz a pessoa começar a se sentir melhor, porque ela entende a origem, né? Entende de onde vem, entende que esse sentimento não é uma coisa que tão impossível de lidar quanto parece, né? Como em pessoas que têm dependência emocional, por exemplo, sabe? Que tu acha que tu vai morrer se tu estiver sem a pessoa. É uma dor É verdade. imensa. E, na verdade, não é isso, né? É uma ferida antiga que tu aprendeu assim e tu achou que tu ia ficar sozinha e que iam te abandonar e que iam te rejeitar se tu não fosse boa. E aí tu começa, ou bom, né? E aí tu começa a aceitar tudo, aceitar qualquer coisa só pra não ficar sozinho. E as esperas, né, Nath? A mesma coisa da semana passada que eu estava falando dessas novas pacientes. Uma delas, ela teve uma. O pai dela e a mãe dela se separaram por um breve tempo, mas eles se separaram e ela ficou sem o pai em casa. E a mãe dela falava para ela que ela ficava na janela esperando o pai voltar. Esse rombo, porque é um rombo numa criança, esperando alguém voltar. E eu já contei para vocês, né, que como é o fato de eu ser adotiva, muitas vezes eu esperei também o meu relacionamento dar certo, eu esperei que aquele homem fosse o homem certo, eu esperei muitas coisas. E quando a gente entende isso, que a gente esperou, mas não existe como essa pessoa voltar, por exemplo, o pai dela já é falecido. Ela projetou em todos os relacionamentos dela esse pai que não voltava. E aí a espera que esse homem mude, a espera que ele se torne carinhoso, a espera. E eu também esperava exatamente isso, né? Eu, inclusive, falei para ela. E estou usando a minha história como quase como uma inspiração, porque tudo tem. E agora ela não enxerga a, uma vida sem ele, que nem tu falaste. Eu não enxergo, eu acho que eu amo aquela pessoa e eu não enxergo a minha vida sem. Só que a gente sabe, tanto é que eu tô aqui, né? Então a gente sabe que tem solução, sim, pós um término, pós um relacionamento tóxico, pós algo que nos fez mal. Então isso que a gente precisa olhar. E aí a gente volta de novo para quem? Para nós, né? Será que muitas coisas também da gente estar dentro de uma relação que se torna diretamente pro ego? Aí, será que eu não estou competindo comigo mesmo, com a pessoa junto? Então, eu compito quem que é melhor, quem que faz que é o melhor dessa relação. Então, isso, usando esses comportamentos, né, que girem traços narcisistas, né, voltados para o ego, quando a gente se dá conta do que a gente está fazendo, é quando a gente precisa se tratar, porque a gente não está numa relação sadia. Não sei Pra... se tu quer falar um pouco mais sobre isso. Não, para começar, né? O que tu procura numa relação? Primeira coisa, né? E isso é geral, tá? Qualquer relação e é para casadas, casados, solteiros, enfim. O que tu procura em uma relação? Porque dependendo da tua resposta, a gente já vai saber se tu tá realmente em condições de se relacionar nesse momento ou se tu só vai atrair uma pessoa para ativar as tuas dores, né? Porque se tu falar, eu procuro companhia, tá, beleza, tudo bem, né? Legal, só que tu se sente bem sozinha? Como é que Certamente tu que fica? não, né? Vamos lá. Se uma pessoa quer companhia, ela não está bem sozinha. 100% sozinha. Sim, exatamente. Então tu começa a olhar, ah, eu busco amor, ah, eu busco, né? Independente do que a pessoa buscar, tu precisa ver se a pessoa não está buscando em outra pessoa algo que ela não tem, algo que ela mesma não se dá. E vamos lá, né, Nath? O que que a gente faz? É sempre isso. É sempre uma projeção. E quando eu falo de relações de espelho, eu falo sobre isso. Que quando a gente está se relacionando, e o nosso professor traz muito isso, né, Nath? Quando a gente está se relacionando, a gente está se relacionando conosco. Sim, E quando o outro aparece com alguma demanda e com alguma coisa que faz com que a gente não se sinta bem, não se sinta. E aí aquilo vem, e na verdade, quando a gente está olhando para o outro e vendo o defeito do outro, nós estamos olhando para nós. nossa, sempre é um espelho, né? Sempre olhando para nós.
E o que que eu vejo muito isso, né? Essa relação de mão dupla, que é o se olhar no espelho, se a gente não tem uma pessoa, e não é uma pessoa amiga, é uma pessoa, um terapeuta, é nós, é uma pessoa que te indica. E aí, quando a gente começa a se olhar e essa pessoa falando para ti, trazendo de volta as respostas, a gente consegue, opa, realmente eu estou projetando. Eu estou vendo, eu estou me vendo na ferida do outro e não quero resolver a minha ferida. Eu prefiro que ele resolva a dele, Sim. né? E a gente faz o quê? A gente enfia o dedo na cara dele, na cara da pessoa e diz assim, ó, não é assim. Só que, na verdade, a gente já corrigiu nossos erros? A gente já corrigiu as nossas demandas emocionais? Não. E vamos lá, é muito mais fácil, né, Nath, olhar para o outro. Sim. É Muito muito. mais fácil. Isso acontece o tempo todo se a gente não tá consciente. Acontece com todos nós, tá? Não é algo que não aconteça e que chegue um momento que não aconteça mais. Eu acho que não existe isso, porque eu acho que a gente tem que estar o tempo todo muito consciente para não fazer, ou se questionando. Como é que a gente faz isso, né? Tu olha para o outro, te incomodou aquilo que o outro fez, tá em ti. Tá em ti. Se não tivesse em ti, não ia te Pega incomodar. pra... É bem isso, né? Naí, depois, enquanto a gente está conversando, escreve para nós o que que é tu, que tu falou, essa sou eu. O que que é especificamente que eu quero saber? Pode contar. Eu acredito que, né, ver no outro, tu olha para as coisas do outro e tu aponta, porque o outro tem que mudar aquilo, mas muitas vezes é tu que precisa fazer alguma mudança, ou tu precisa fazer aquilo, ou quer fazer aquilo e não faz, então tu fala que o outro tem que fazer. E eu não tô dizendo aqui que não existem relacionamentos que são tóxicos, que fazem mal. Não é isso. Ah, então tá. Então tudo que eu enxergar no outro quer dizer que eu tenho, então a culpa é minha. Não é sobre isso, gente. É Não é. sobre. Não é sobre isso. É sobre entender. É óbvio que se o outro fizer coisas que estão te machucando, que estão te magoando, né? Que estão te maltratando, é óbvio que a gente não tá falando para ficar em uma relação dessa forma. Mas sim conseguir identificar em uma relação normal, em uma relação saudável, que se te incomodou, é porque está em ti, é porque tem algo em ti que precisa ser visto. E aí a gente traz muito aquela questão de que quando a pessoa larga o outro de mão e começa a se cuidar, começa a fazer por si, normalmente o relacionamento melhora. Exatamente. Aí vem as transformações nos relacionamentos e as pessoas não sabem por quê, né? Mas é claro, Sim. eu larguei de mão. É como o casal que quer muito ter filhos, né? Ah, eu quero muito ter filho, ter filho, ter filho, e fica nisso o tempo todo. Não engravida. Soltou, né? Soltou, veio, entendeu que aquilo vai ser no tempo de Deus, enfim, no que a pessoa acredita. Quando vê, a pessoa tá grávida. Então eu acredito muito nisso, né? E a gente, para a gente trazer essa analogia, a gente tem as duas perguntas que esclarecem tudo, né, Nath? Porque não tem como eu olhar para o outro e não pensar, será que eu estou projetando ou será que está certo? Tu já pode fazer essa pergunta. Nesse relacionamento, eu posso ser eu? Né? Não, não consigo. Ou você vive se moldando. Aí vamos lá, aquele filme que eu vi ontem, né? O que que aconteceu? O filme é uma garota de De muita muita sorte. Isso. Ela era. Todo mundo dizia que ela tinha muita sorte porque ela tinha arrumado um namorado muito rico e ela ia casar em 6 dias. Nisso, ela, coisas do passado dela, que eu não vou contar para vocês assistirem o filme, coisas que aconteceram no passado dela, ela se moldava para entender como ela entendia como o namorado dela se portava para ter um relacionamento, para se moldar a ele. E não é que ela não amava ele, ela amava. Só que quando ela viu que ela precisava se amar antes, eles acabaram.
Porque é isso. Se a gente consegue fazer isso dentro de um relacionamento, mas o outro também tem que estar disposto junto conosco. Não adianta um só querer mudar. Sim. Então, depois a gente vai falar, depois dessas perguntas, a gente vai começar a falar sobre conversas que as pessoas não têm, porque é exatamente isso. A gente acaba se moldando ao outro e a gente não conversa. E aí, quando chega num momento que não tem mais conversa, não tem mais diálogo, e aí é onde começa a acontecer os problemas maiores. Quer trazer a segunda frase, Nath? Eu ia trazer um pouquinho sobre as migalhas, né? Mas eu queria falar também sobre o comentário da Nair, que eu acho que vai fazer uma ligação boa com o que tu trouxe. Ela Tá. colocou ali essa história de não gostar de se incomodar. Mas eu acredito que o que ela tá trazendo ali, né? Ela tá trazendo que ela prefere ficar sozinha do que ela ficar com alguém e ficar naquele impasse, sabe? Naquela briga por conta disso que a gente trouxe. Então ela prefere ficar sozinha, que ela fica melhor. E é realmente sobre isso. Não adianta tu pegar e ir te relacionar para ficar um ativando a ferida do outro, um se incomodando com o outro, se tu não tá bem para ter um relacionamento. Então, no momento que tu estiver bem, que tu realmente vê que é um momento, aí sim. Eu acredito que tenha sido isso. É, não, mas é verdade. Ela falou exatamente. Oi, Fátima, que bom que tu chegou. Boa Oi, noite. Fátima, bem-vinda. Mas é verdade, Nair. E isso é muito bom. E esse não se incomodar, tu só precisa entender se é não se incomodar porque tu não quer mudanças na tua vida. E aí tu busca então estar naquela zona de conforto, que é a zona de medo, para não mudar e eu não melhorar, porque aí o outro precisa se adaptar à minha vida. Ou se é porque realmente eu estou caminhando para uma evolução e eu só vou encontrar alguém se essa pessoa se adequar a essa minha vida que eu levo hoje. Então, tem dois movimentos aqui que a gente precisa sempre olhar. Que aí é o que eu falo sobre mim. A minha mãe às vezes diz para mim: "Ah, Flávia, mas tu não tem sorte para namorado". E aí eu falo para ela: "Não é sorte. Eu não preciso de sorte nesse caso. Eu estou em busca ou estou olhando para alguém que realmente vai ser meu parceiro de vida. Eu quero casar novamente. E eu quero ter uma pessoa que ela seja isso que a Anaí falou. Eu prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Então eu quero estar com uma pessoa que eu olhe para ela e eu me orgulhe de estar com ela. Como da mesma forma eu quero que ele me olhe e diga: meu Deus, que sorte que eu tenho de ter essa mulher na minha vida. Porque o relacionamento, de novo, é uma via de mão dupla. Então, Nair, é só para te olhar se essas vezes a vontade de estar sozinha é mais para não vir a tua mudança e a melhoria da evolução, da tua evolução de 1% por dia, ou se realmente é porque ainda não apareceu aquela pessoa, e se tu quiser, vai aparecer, porque eu acredito muito em Deus, e eu acho que essa é uma das coisas principais na nossa vida que a gente precisa ter, é esperança. Não uma esperança cega disso, mas é uma esperança do tipo assim, se for para ser, vai ser. É natural, né, Nath? Sim, Pode exatamente, né? ser. E aí a gente entra nessa parte de aceitar as migalhas, né? Que é quando só um sustenta a relação, quando não existe segurança, consistência, responsabilidade, compromisso, né? O cumprir a palavra quando a pessoa ela fala e não faz. E exemplos disso, tá? Quando só um procura para conversar, para tentar resolver, só um está empenhado em realmente está disposto realmente a mudar, a melhorar. Quando, no caso do homem, por exemplo, o homem é bonzinho, mas não assume a vida adulta, ainda está apegado à mãe ou apegado à família de origem, né? Aham. Tá ali em cima do muro. Quando a mulher carrega tudo sozinha, a casa e também o emocional. Então, são alguns exemplos de casos em que a pessoa acaba aceitando migalhas.
E sinais de alerta também para relacionamentos assim, que seria fazer muito esforço para ser escolhida ou escolhido, um dos sinais. Fazer por dois para não perder a pessoa. Isso É eu já muito fiz exaustivo, mais, né? eu fiz muito. Fazia por mim e por toda a torcida do Flamengo, né? Aquela Sim. coisa de estar junto com uma pessoa, mas ela tá só ali, só de Só para não perder a pessoa, para não ficar sozinha. Isso se torna um problema imenso, né? Também. O medo da conversa difícil. Bancar financeiramente e emocionalmente e achar que isso é amor. com certeza. E se tu vive também em ansiedade esperando o outro mudar, é um sinal de alerta para a relação. Perfeito, Nair. A Nair falou, né? Espero que um dia encontre a pessoa certa. Com certeza, é bem isso. E estar olhando e não esperando é a melhor coisa. Porque aí a gente vai se transformando nesse caminho, nessa jornada, que é o que eu penso. Às vezes eu brinco, né, quando alguém vem e me diz: "Ah, mas Flávia, essa pessoa não chega". Tem o Cris uma vez me disse, né? Nossa, o meu príncipe tá vindo de nado sincronizado, porque é uma, uma lerdeza. Então, assim, nunca mais esqueci. Ele me falou isso faz muito tempo. Então, mas o que que acontece assim, né? Às vezes, o nosso, a nossa vontade de ter alguém, ela é incompatível com aquilo que a gente é hoje. Porque a gente quer uma pessoa, de repente, numa versão que a gente ainda não é. É por isso que não chega, né? Então, às vezes a gente quer uma pessoa que cuide da saúde, mas tu tá cuidando da saúde? É verdade, né, Cris? Lembra que tu me falou isso? Então, assim, a gente espera que, eu quero uma pessoa que cuide da saúde, mas a gente tá cuidando da saúde? Bah, tô meio errado. Eu quero que uma pessoa não tenha vícios. Pois é, mas aí, bebe, fuma, faz um monte de coisa e espera que essa pessoa não tenha vícios. Eu espero que essa pessoa não tenha drama, seja uma pessoa equilibrada. Pois é, e tu é, né? Então é sobre isso, né? A gente às vezes Perfeito. a gente fecha os olhos e a gente quer algo que a gente não é ainda. Então eu Sim. acho que esse é o principal, a gente olhar para realmente quem nós somos. E aí trazer isso, ok, eu quero essa pessoa. Então eu vou fazer de tudo para me tornar essa pessoa, né? Sim, É sobre... se torne a pessoa que você quer atrair. Se torne Ex- essa pessoa primeiro. Exatamente, exatamente. Não existe, não tem como atrair uma pessoa com X qualidades que tu não tem ainda. Se tu não tiver, tu não vai atrair. Muito pelo contrário. E se tu não tiver também consciência de quais são os teus gatilhos, de quais são as tuas feridas, tu vai atrair alguma pessoa com a mesma ferida e vou ficar se espelhando E ali um no detalhe, outro. né? Por que a gente vai atrair? Porque a gente precisa olhar para nossa que a gente não está olhando. Aí a pessoa entra na tua vida, tu olha direto. E eu tenho um livro que eu amo de paixão, Amar de Olhos Abertos, que ele fala que quando a gente se apaixona por nós mesmos. Então, é as nossas qualidades refletidas no outro. Quando eu conheço uma pessoa, geralmente ela é a melhor pessoa do mundo. Então, eu conheço e eu me apaixono por mim mesmo refletida no outro. Quando passa aquele tempo lindo da paixão, que é geralmente os 2 anos, tem pessoas que se mostram antes, né? Mas a maioria das pessoas com 2 anos já começa a ver, então, o espelho do quê? Dos defeitos, das fraquezas, né? Dos pontos fracos. Naquele momento, então, aquilo que eu me apaixonei está me desapaixonando, porque na verdade eu estou me vendo no outro. Sim. E aí vem isso que a gente falou antes. Então, não adianta você olhar para o outro e se apaixonar pelo outro, pelas suas próprias qualidades. Se apaixone antes pela sua vida, Sim. né? Traga o seu amor próprio antes de ter alguém. Sim. E o que vier vai acabar vindo para acrescentar. Exatamente. E esse é o erro que talvez a maioria das pessoas cometem nos relacionamentos. Elas querem uma pessoa para suprir coisas.
e não para acrescentar. Para vazios, tapar vazios. Sim, Vamos lá. Nosso sim, professor fala muito, né, Nath? O vazio, ele é a falta de Deus. Porque quando a gente se coloca a serviço da vida, a serviço de propósito pelos nossos dons, Deus preenche a nossa alma. É isso. E aí, mas eu sinto um vazio dentro de mim. Ok, mas por quê? O que está faltando? Está faltando realmente? Faltou na infância, provavelmente, né? Vamos lá, faltou na infância. E esse reconhecimento do que faltou precisa acontecer para a gente também conseguir colocar Deus ali no meio, né? Essa uma da minha nova paciente, ela ficou 10 anos, Nath, em abstinência sexual. E esses 10 anos era para encontrar realmente uma pessoa. E ela disse: eu estava na minha melhor fase quando eu conheci ele. Mas será que o vazio daquele pai já tinha passado? Provavelmente não. Ela também tapou com oração e com outras coisas. Então é enxergar esse vazio, é não ter medo de olhar para ele, vasculhar esse vazio e olhar para dentro o que é esse vazio. Geralmente são faltas da infância. E olhar para isso é a primeira, eu acho que é a primeira coragem que a gente precisa, porque é muito corajoso. Quem faz terapia, eu sempre falo, é uma pessoa muito corajosa, porque olhar para as nossas feridas não é legal. Não é bom, não é mamãozinho com açúcar, né? sim, sim. Não é bom e ao mesmo tempo se torna bom por transformar a gente Revelador. e por melhorar as nossas relações. Transformar, com certeza. Mas em primeiro momento, Nath, para quem está no vazio, olhar para isso nem sempre é bom. Exatamente. Tem um período ali que não é bom, mas isso é o processo para depois ficar bom. Exatamente. E Vamos é falar. necessário, porque se não passar por esse processo também. Aham. Tô olhando porque tem uma borboletinha passando por aqui. Vamos falar sobre o amor adulto que não foge das conversas difíceis. E aí, é verdade, Josi. A Josi estava falando, né? No início ficava destruída. É exatamente. O começo é onde a gente não consegue entender, né? E não consegue nem sentir. E eu dizia, e uma vez eu falei para ela, Josi, tu precisa sentir. E ela, mas que porcaria, que é esse sentir que eu não consigo sentir? O que eu faço? Eu não sei chorar. Eu disse, bom, vai ver um filme. Vê um filme de dramalhão, assim, de drama, que tu possa chorar muito, que pelo menos vai começar a tirar essas lágrimas aí que estão aí para começar realmente a sentir, né? Sim. Vamos falar sobre os assuntos que salvam, então, sobre como conversar, né? O que é muito interessante que a gente não, que a gente, nós mulheres, a gente conversa muito e os homens geralmente são calados, certo? O que acontece? Aham. Isso aí, ela disse, era bem isso mesmo. Eu disse, ela pediu se ela podia tomar um remédio por causa da dor que ela estava sentindo, e era uma dor física. E aí ela me pediu se ela podia tomar remédio porque eu disse que ela precisava sentir a dor. Mas a dor não era a dor física, era a dor emocional que eu tava falando, né? E eu disse, claro, Sim. pode tomar. Mas eu preciso que tu sinta e da onde ela vem. Porque vamos lá, a gente já falou isso em outra live, né? As dores físicas geralmente vêm de dores emocionais. Nunca é a raiz, não é nenhuma das doenças vem com uma dor, é genético, ok. Mas é genético como? Hoje a gente trabalha muito com a neurociência e a epigenética falando que a maioria das dores e doenças, elas vêm de psicossomáticas, né? Então a gente precisa trazer isso à tona. A Nessa que estava ali na live agora, ela estava com várias protuberâncias assim na pele. Tenho certeza que é porque ela anda muito estressada
e tá com muitas demandas, naturalmente o corpo ele vai sintomatizar isso. E naturalmente, né? E aí, que a gente conversa muito e os homens geralmente são mais calados. E aí, nessas conversas, a gente não conversa o que precisa realmente ser conversado. A gente, como nós mulheres, a gente com um olhar a gente se entende, a gente acha que o homem vai entender pelas beiradas. Vou trazer um livro também que eu li, que eu achei fantástico, que tinha uma parábola e eu nunca mais esqueci. Nem era uma parábola, porque era uma verdade, mas era um conto que o John Gray fala no livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Ele fala que ele estava na estrada, né? Uma estrada longa, porque eles estavam fazendo uma viagem de carro longa, ele e a mulher. E a mulher dizia assim: Nossa, olha ali tem um posto de gasolina. E ele, que legal. Aí passava em outro: Nossa, olha ali tem um restaurante. E ele, que legal. Chegou uma hora que ela começou a chorar compulsivamente. E ela chorou e ela disse assim: Nossa, tu não consegue ver as minhas necessidades. Tu não vê que eu tô com fome? Aí ela olhou para ele olhou para ela e disse: Mas tu me disse isso? Não, mas eu disse que tinha um restaurante. Não é... E aí, não é isso. Para um homem, o homem ele não entende. O homem ele tem aí, vamos lá, a gente precisa, antes de ter essa conversa, a gente precisa falar que a mulher tem várias caixinhas, todas abertas e todas se movimentando ao mesmo tempo, né? Então, as caixinhas elas estão lá, né? Dançando e cantando com todas juntas. Isso é o cérebro feminino. Isso é a energia feminina. Isso é as coisas que estão acontecendo na nossa vida. É isso mesmo, né, Aline? Aí o que acontece? Tu conversa com um homem, tanto é que tem umas amigas que me dizem, tá, agora procura como mulher, não como homem. Por quê? Porque quando a gente tá na caixinha masculina, a gente tem uma caixa só. E essa caixa, ela abre aqui o assunto do profissional. E aí ela fecha. E aí a gente tem outra caixinha. Aqui é a caixa do relacionamento. Aí ele abre a caixinha e ele vai falar sobre relacionamento. Aqui é a caixinha do futebol. Então a gente abre a caixinha e ali tá o futebol. E a mulher não, e a mulher é né? Então a gente acha que o homem entende como funciona a nossa caixinha. E a gente acha que eles não nos entendem, mas eles não nos entendem mesmo, porque nós somos diferentes deles. Então, não é melhor, de novo, né? Não é melhor nem pior. Mas a gente precisa entender que o homem precisa estar praticamente desenhando para eles. E não é por mal, homens que estão na live, não é por mal. Mas é que o que acontece? Como o funcionamento é uma caixa, a gente precisa que ele feche essa caixa para depois ir para outra. Então, o que acontece? Vamos supor, eu preciso conversar com ele sobre uma demanda de relacionamento. Preciso falar sobre as minhas demandas. E aí é onde acontece o perigo. Porque o que eu vou lá? Eu vou sentar, a pessoa tá lá trabalhando. Vamos supor, tá? Acontecia muito. Tá lá, a pessoa tá trabalhando, né? Viu? Viu, Sandra? Garanto que ele não parou, né? Garanto que ele não parou. Então, olha só. Aí a pessoa tá ali trabalhando, e aí, de repente, isso é energia, tá? Então, vamos lá. Relacionamentos, por exemplo, que não são heterossexuais, se são homoafetivos, por exemplo, acontece igual. A pessoa que tem a energia masculina vai ter essa espécie de caixa. E aí eu tenho que chegar para a pessoa e dizer assim: olha só, a gente pode conversar agora? Aí a pessoa vai dizer não. Se ela disser que não, não tenta. Nem tenta. Porque não vai conseguir o que tu quer. E aí, o que a gente fica? Não tendo reciprocidade afetiva. Porque naquele momento eu não tô recíproco. Se ele tá dizendo que não dá para conversar agora,
não conversa, porque tu só vai se desgastar. Só que o outro também tem que ver que ele vai ter que estar disponível para conversar. Que bom, né, Sandra, que ele parou, pelo menos ele já tá, ó, já tá ligado. Então, eu acho que é sempre isso, né, Nath? Não sei se tu quer aprofundar mais sobre esse assunto, mas o que que eu vejo hoje, né? E eu falo muito, tanto para minhas amigas quanto para meus amigos. Esteja presente quando a pessoa. Outra coisa que a gente falou muito, né, eu e a Nath. A mesma coisa dessa reciprocidade e dos papéis femininos e masculinos, a gente. É É, verdade. viu? Só parou porque tava com fome, porque senão tinha que ter desenhado Aham, para ir no com restaurante. certeza. Uma das coisas que a gente falou também e que a gente tem que pensar é que nessas caixinhas a ordem sexual para a mulher é diferente do homem. Porque o Sim, homem, ele é tipo o gênio da lâmpada, né? É só dar uma esfregadinha que ele tá pronto. A mulher não é assim. A mulher, ela precisa do quê? Ela precisa de cuidado. O sexo com a mulher começa lá de manhã cedo, começa lá de noite, quando o cara não deu boa noite e não deu chameguinho. Então a gente precisa pensar nisso e falar para o homem quais são as nossas demandas, porque eles não entendem. E aí, se ele não entende, ele não vai fazer. E aí, vamos lá, fica ruim o relacionamento, tanto sexual quanto emocional. E aí não se tem isso mais. Não sei se tu quer trazer os assuntos que salvam ou tu quer que eu comece, Nath, falando sobre isso. eu ia seguir falando da reciprocidade, Claro, pode falar. que muitas pessoas, principalmente os solteiros, né, pensam que quando conhecem alguém, eu tenho que me doar, eu tenho que mostrar as minhas qualidades, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para essa pessoa ver, né, que eu sou uma boa pessoa e tal. Quando na verdade a gente traz muito forte essa questão de tu olhar para essa relação e ver se tem reciprocidade, ver se tem equilíbrio entre as doações, se os dois estão fazendo na mesma medida. Porque a partir do momento que só tu faz, a relação desequilibra e a outra pessoa, inclusive, às vezes fica até um pouco assustada, né? Porque nossa pessoa não para mais de fazer e de mandar mensagem e de falar comigo e eu não tô no mesmo nível ali, né, de contato e a pessoa começa a se afastar um pouco. Então, isso é geral para todas as relações, é amizade, é tudo, reciprocidade. Se a pessoa não te procura, por que que tu vai lá procurar a pessoa? A pessoa está sendo clara na atitude dela, ela não se importa. E é exatamente isso, pode doer, ela não se importa. Se ela não procurou, ela não se importa. Se ela não respondeu, ela não se importa. Tá? Com raríssimos casos em que pode realmente ter acontecido alguma coisa, mas aí depois a pessoa vai falar. Raríssimos. Né? E nem é bom trazer, porque às vezes a pessoa realmente acaba acreditando naquilo, mas não tem atitudes. Não acredite no que é falado, acredite nas atitudes. Exatamente. Sempre nas atitudes. Verdade. E a reciprocidade é uma coisa assim, ó, muito importante para todas as relações. Se a pessoa não tá te procurando, se a pessoa não tá fazendo por ti, não faça também. Porque isso desequilibra as relações, só um fica se doando, só um fica desgastado. Então, equilibrar as coisas é o caminho. E nesse meio tempo da reciprocidade, às vezes a mulher, como a gente gosta mais de conversar, a gente tá querendo toda hora, né? E o cara é quase tipo, fala com a minha mão, né? Não tá assim. Só que em alguns momentos pede para sair. Pede para sair do ambiente familiar. Quem tem filho, e eu falo para Nath isso, né? Eu acho sim, criança uma bênção, é maravilhoso, mas para manter um relacionamento com filhos, ele é muito mais complicado. Porque aí, será que a vida do casal ela existe ainda? Então, só que para existir, essa criança não pode estar junto. E às vezes a criança está junto, vai sair para jantar, por exemplo, e a criança não está, mas aí o assunto é a criança. E a relação de casal?
onde fica? Que aí é isso que os relacionamentos se terminam, né? O que é a parceria, às vezes? Por isso que eu falo muito sobre o ter filhos, porque a pessoa tem que estar ciente que ter filhos não é simplesmente ter filhos. Ele demanda uma energia total e também saber que o filho é para sempre. E mesmo que depois esse filho saia de casa, o que vai acontecer com o casal? A síndrome do ninho vazio. Então a gente precisa ir trabalhando aos poucos para que quando esses filhos saem de casa, não fique esse vazio tão grande que tu não sabe mais quem é a pessoa que está do teu lado. Sim. Não Então, existe mais, quando não existe mais a relação de casal e acontece dos filhos saírem de casa, acaba ficando uma coisa completamente que ninguém sabe mais quem é quem, né? Muitas pessoas, inclusive, acabam se separando nisso, né? com certeza, porque além de não saber mais quem é, quem elas são, elas não sabem mais quem é o parceiro. Aconteceu, às vezes, tanta coisa no meio desse relacionamento que eles nem se conhecem mais. O homem não fala o que ele gostaria. E vamos lá, por que que... Vamos falar daquele caso um pouco mais antigo, né? Daquele CEO e a subordinada lá, que ela era, eu acho que era, ela era CEO financeira e ele era o gerente geral da empresa lá, que foi pego no show do Coldplay, né? Então, eles eram amantes, né? Estavam lá, cada um com seus filhos, tinham seus maridos e estavam lá curtindo como se fossem dois namorados. Primeiro, o cara disse que ia processar o Coldplay porque eles precisavam de privacidade. Queridos, vocês são casados. Se tu precisa de privacidade, vai para um motel. Começa por aí, né? Segundo lugar, gente, por que que vocês acham que a maioria, e 70%, tá? Isso é feito pesquisas. Por que que 70% das pessoas, elas se relacionam com pessoas do trabalho? Por quê? Porque é lá que a pessoa está mais vulnerável. Em casa, muitas vezes, ele está na caixa do nada, o homem está na caixa do nada. E a mulher lá disponível para conversar no trabalho, né? Então, esse homem vem de casa com a mulher que está lá, lá falando com ele, não esperou a reciprocidade afetiva que a Nath estava falando, não esperou o momento do cara para querer conversar, e aí ele tá lá cheio de demanda, a mulher já começou a berrar lá na cabeça dele, não é colocando a culpa na mulher e nem dizendo que o homem é santo, não é isso, tá? É porque se a gente não tem essas conversas, a gente abre brecha para pessoas no relacionamento. E é real, gente. Tanto é que aconteceu isso e foi espalhado no mundo inteiro. E aí vocês imaginam como a família dessa mulher e como a família desse homem ficou. E essa mulher e esse homem, e aí todo mundo falava, né? Nossa, a mulher do cara era muito mais bonita que a amante. Não tem a ver com beleza. Nesse caso, nunca tem a ver com beleza, gente. Tem a ver, sabe com o quê? Com reciprocidade afetiva, de novo. Por quê? Porque a mulher lá no trabalho estava lá com as demandas dela supridas, porque ela também tinha marido. Aí elas pegaram e começaram a conversar, viram que tinha sintonia, que eu não tenho mais em casa, porque eu não converso mais com meu marido, eu nem sei mais o que ele gosta. E abre brecha. O Abre diálogo, brecha. né, Flávia? O O diálogo. diálogo, não existe mais diálogo. Exatamente. E aí não existe diálogo e não diz assim, tá, o que é parceria para você? O que para ti é importante? O que tu espera de mim? O que tá faltando de mim? Ah, aí tem, vamos lá, aí tem conversas que é assim, ai, tu de novo com essas coisas? Sim, eu de novo, porque eu quero ser uma pessoa melhor e se eu posso ser uma pessoa melhor para ti, eu gostaria de ser. Tu pode me responder? Ah, tá, vamos falar outra hora, tá? Quando que nós vamos falar? Então é isso, é trazer também a responsabilidade para esse homem para conversa. Ah, eu não posso conversar agora porque eu tô trabalhando. Ah, sempre na hora que eu tô querendo descansar aqui, ver meu futebol e tomar minha cerveja. Ok, mas quando que a gente vai conversar? Quando que a gente vai sair então para namorar, para fazer coisas legais?
Porque vamos lá, e isso a gente pode trazer no dia a dia. Trazendo sobre dinheiro e responsabilidade. Quem paga o quê? O que é justo eu pagar e o que é justo tu pagar? O que está desequilibrado? Vamos conversar sobre desequilíbrio. O que tu tá sentindo que tu tá dando demais? Ah, eu tô dando demais aqui, aqui, aqui. Pois é, eu tô me sentindo sobrecarregada com as coisas de casa. Vamos pagar uma secretária aqui para nós? A gente paga meio a meio. Entende? Às vezes a mulher fica com muita demanda também. Ah, e é casa para limpar, é louça para lavar, é comida para fazer. O que a gente estava falando? O homem, quando ele está na sua maior machice, com um homem com a sua maior vontade de ser homem, ele provavelmente ele vai gostar de cozinhar. Por quê? Porque é do fazer. Porque é uma ação, a ação é masculina. Então, não, mas ele não gosta de cozinhar. Pois é, mas por quê? Tu gosta de receber tudo na mão, mas por que também? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa trazer, né? O conflito. Como é que o casal briga? Quem traz a resposta? Quem é o primeiro a se apaziguar? Quem que é o primeiro a trazer a briga? Precisa brigar ou será que daria para conversar? O que é proibido numa briga? O que é proibido da gente conversar? Elevar a voz? Será que gritar funciona? Não funciona, gente. Não funciona. E aí, trazendo a parte da intimidade, né? O que te aproxima de mim? O homem vê essas necessidades da mulher, ok, que nem eu falei, o homem é o gênio da lâmpada, só esfregar tá bom. E aí, a mulher? O que tu gosta? O homem também trazer isso para a mulher, né? O que ela gosta? Por que ela se afastou? O que eu posso cuidar mais de ti? E eu acho que é isso que a gente precisa, né, Nath, trazer, que às vezes os relacionamentos, não, mas ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, ou ela tá ausente, ela não cuida mais da casa, ela não faz mais coisas, tá, mas por quê? Onde? E sentar e trazer esses acessos e entender onde foi que a gente se perdeu. Foi quando a gente teve filho? Foi quando a gente parou de se olhar e dizer, nossa, como tu tá bonita. Quando eu parei de me cuidar? Foi quando eu parei de passar um batom e botar uma roupa bonita? A gente precisa olhar para isso. E Sim. isso, principalmente, é algo que precisa ser visto. A Vitória falou, depois de muitos anos juntos, o casal esquece de rever esses pontos. É exatamente isso. E A aí a rotina, né? com certeza. Cai na Total. rotina. Cai na rotina e não tem mais conversas, né? Não querem ter conversas difíceis. Não. A gente quer a zona de conforto, né? A Exatamente. gente quer estar no confortável, vamos seguir a rotina, vamos seguir o baile ali, só quando tá insustentável vai conversar. O que acontece quando tá insustentável e tu vai conversar com a pessoa? Briga. 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 Briga, 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 né? É isso. Sim, exatamente. Então, e aqui a gente traz para qualquer casal, né? Não é só homem e mulher, casais homoafetivos e qualquer relação. É realmente a conversa, o diálogo, as conversas difíceis vai precisar acontecer em algum momento, né? E também as conversas de alinhamento quando está começando uma relação com alguém, Com certeza. né? O alinhamento para ver se tem compatibilidade. Tem algo que um professor nosso traz que é muito legal. Ele fala assim, ó, química vai existir com 80% das pessoas. Vai estar passando uma pessoa ali na rua e vai ter química porque são todos seres humanos, né? Então, química vai existir. Então, se tu escolher uma pessoa pela química, já tá ferrado. Porque a química não vai se manter por anos. Vai chegar um momento que vai esfriar. Então, não é sobre química, é sobre compatibilidades, é sobre alinhamento de objetivos, de sonhos, de tudo, sabe? Metas. De metas, de gostar das mesmas coisas, né? Não precisa ser 100%. Eu acredito que o que o Lucas traga, né, Flávia, é 80%, 60%. 60%, né? Isso, 60%, 60%. 60% da população mundial é compatível
pelo cheiro e pela química. Então a gente vai. Não, ele fala. Não, eu acredito que da compatibilidade ele fale de 80, mas os 60 que ele fala é que o casal tem que ser compatível pelo menos em. Ah, sim, sim, sim. Aham. Eu acho que é isso, né? É isso aí. E, então, assim, ó, esse eu acredito que seja o erro principal dos relacionamentos. O principal. Tu escolhe. Primeiro que eu acredito que as pessoas não escolham de forma consciente. Apenas Não, aceitem. Deixa até vir. porque, vamos lá, né? Às vezes a gente tá com aquilo que a gente falou, a gente tá carente. Isso. E os A gente tá padrões. com companhia. E aí? Quer Né? companhia, não quer ficar sozinho. Vem aquela pessoa que tu atraiu de acordo com quem, ou com quem tu é, ou de acordo com as tuas feridas, porque Eu tu tô precisa. rindo, Nath. Tu não sabe, tu não tem noção. O meu último relacionamento eu escolhi porque na época eu tinha visto o filme O Diário de uma Paixão. E ele lia para ela, né? Eu não Eu lembro desse filme, eu acho. não lembra? A Diário de uma Paixão, ele lia para ela o diário todos os dias. E Hum. aí eu queria uma pessoa que lesse para mim. Eu achei. Eu não olhei para as outras qualidades e defeitos da pessoa. Tu Ele lia foi, para tu mim foi escolher com base no filme. com Tu foi base no filme, buscar uma pessoa que. isso que lia para mim que fosse intelectualmente aceitável. Só que aí a pessoa é intelectualmente, né, compatível comigo e o resto. Sim. E o resto, entende? Talvez não fui tão não fui só pela química, né? Não fui pela química, mas eu fui pela aquilo que era mínimo. Meu Deus, a pessoa sabendo ler, ela podia ler para mim, né? E aí aquelas outras qualidades, carinho, eu sou uma pessoa do toque, né? A minha linguagem do amor é o toque. E aí a pessoa pega e simplesmente não é do toque. E aí, né? Me chamava de chiclete o tempo todo. Então eu acho que essa escolha que a minha era consciente, mas era consciente horrível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes, então, eu queria uma pessoa que me desse colo. Ah, então eu quero uma mãe ou um pai que me dá colo. Tanto é que aconteceu numa pessoa me dar colo. Só que eu entendi que isso é muito pequeno perto do que é uma vida juntos. Sim. Sim. É muito pequeno ler, a pessoa ter, ai, nossa, ela tem um cheiro gostoso, ou ela faz, né? Ela tem uma intimidade, a gente tem uma intimidade maravilhosa, ok. E tu vai passar a vida inteira fazendo coisa? Só isso. Só isso que importa. Não, não. Vocês vão ter que ter gostos parecidos, gostos musicais parecidos. Aí, vamos supor, outra coisa que eu acho que a gente peca, nós mulheres, nós pessoas, mas nós mulheres, porque a gente não coloca uma meta daqui 5 anos. Aí a gente vai encontrar um relacionamento e eu não sei o que eu quero daqui 5 anos. E E aí a eu não pessoa tem converso. outros planos completamente diferentes. E daqui a pouco tu já entrou naquela ali, tu já tá. Eu entrei no flow dele e aí eu assumo os sonhos dele. E aí daqui 5 anos eu olho para mim e digo, nossa, eu me perdi. Tá, mas por quê? Claro, tu não sabia para onde. Aí vamos lá, aquela história do filme da Alice, então, né? O coelho falando para Alice, Alice, para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Bom, então qualquer caminho serve, pode escolher. E é isso. Exatamente. Quando tu não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então, se tu tem em mente qual a pessoa que tu quer e qual a pessoa que tu busca para te relacionar e faz esse alinhamento, né, de objetivos, isso é uma coisa que ninguém ensina. E E é eu vou por isso que dá as tretas. e eu vou dizer mais ainda, quem você quer ser. Porque aí, se eu. Tudo bem, eu posso não ser a pessoa ainda que eu quero ser. Mas eu sei que eu não quero ser daqui 10 anos. E aí, essa pessoa de 10, a Flávia de 10 anos, daqui 10 anos, ela tem que achar uma pessoa compatível, não com a Flávia de agora, com a Flávia daqui de 10 anos também. Porque senão os nossos sonhos, as nossas metas vão deixar sem perspectiva.
quais os alinhamentos? E aí, principalmente isso, eu acho que é muito importante isso, né? Que todo mundo deveria anotar. Preciso conversar contigo sem briga. Vai lá e fala com teu marido. Preciso conversar contigo sem briga. Olha, estou sentindo que a nossa relação, e aí sempre o conversar do feminino é sempre pelo sentir. Nunca é por outra coisa, sempre pelo sentir. Não é o que eu estou pensando, eu estou entendendo, eu estou percebendo. Não. É eu estou sentindo. Quando a gente sente e eu preciso de, e a gente tem que dizer o que a gente precisa. E a gente precisa também dizer, se não é assim, eu não sei se eu quero sustentar essa relação. Porque chega um momento que a gente também tem que dar um basta nisso. Acho que quando chegamos à fase adulta, vemos o quanto é importante fazer boas escolhas. Exatamente. Com a maturidade, realmente envolve várias áreas da vida. É exatamente. Sim, E foge completamente da emoção, né, Flávia? Foge completamente, começa a ficar. Como é que fala? Me fugiu aqui a palavra, mas não é insustentável a palavra que eu ia dizer, mas começa a não fazer mais sentido, né? Se tu, quando chega na vida adulta e tu não olha mais só para emoção, tu olha para as outras coisas também, porque nem só de amor se vive. não, e eu digo que o amor não é importante, não é que não seja importante. De novo, vou refazer minha fala. O amor não é a única coisa no relacionamento. Amar, só amar não basta. Existe comprometimento, existe paciência, existe evolução, existe conversa, existe esperança, existe treta, existe conflitos, existe desafio. O amor é uma pequena parte disso. E quando a gente está apaixonado, a gente não pensa nisso. Sobre tudo isso que vai vir, né? Então, Não, esse porque é o foco. na verdade as pessoas também confundem muito a paixão com o amor, né? Sim, E a paixão é aquela emoção, aquela coisa, né? Do que acontece muito no início. E aí a pessoa acha que, pô, é essa pessoa, é isso aí. Só que não. Muitas vezes, na maioria das vezes, é só química. E aí, depois que tu vai conhecendo, por isso a importância de conhecer primeiro criaturas. Conhecer, conhecer primeiro a pessoa, sabe? Demore quanto tempo precisar para depois tomar uma decisão de realmente seguir a vida, porque realmente depois a conta é cara e a conta chega. a conta chega e a conta é cara. Bem, exatamente isso mesmo. Sim. E Vamos. para os casados, né? Se aí a pessoa deve se perguntar, né? Tá, mas agora já foi, né? E aí então já está escolhido, digamos assim, né? Porque como eu trouxe antes ali, né? Muitas vezes não é uma escolha consciente. Beleza, eu te escolho, nós somos compatíveis e ok. Não, né? Tem muito relacionamento que começa assim, a pessoa tá junto e daí agora tá naquela loucura e aí ninguém entende nada que tá acontecendo. E aí? Aí tem o diálogo que a gente falou, as conversas difíceis, o alinhamento, ver o que um precisa, o que o outro quer, se tá ok, se tá compatível, né? Nesse momento. E ver se os dois estão dispostos a se empenharem para fazer isso dar certo. É uma via de mão dupla. Exato. Senão, não rola. Muito. Exatamente. Exatamente. Uma das coisas que eu vejo muito também, Nath, é tanto do homem quanto da mulher, né? Ah, eu não sinto mais desejo pela minha mulher. Ai, minha mulher engordou. Ai, minha mulher não sei o quê. Pois é, tu não, né, querido? Tu tá aí com essa pança de cerveja, achando que tá arrasando a galera. E aí, como a mulher geralmente, né, tem mais mulher do que homem, aí eles estão lá só um pouquinho mais bonitinhos, já estão se achando, né? Então, eu acho que a gente olhar para isso também, os homens que estão na live, né? Olhar com essa responsabilidade. Poxa vida, será que é sobre a beleza dela? Ou é sobre as qualidades que ela não possuía?
né? E que não antes ela já não possuía, só que antes não me incomodava. Então essas conversas de alinhamento que a gente está falando é para tudo na vida. Seja se a pessoa engordou, seja se a pessoa está sem autoestima, seja se a pessoa está apenas não tem desejo de buscar algo novo e você é uma pessoa ambiciosa, que tem isso também. Às vezes o casal começa muito cedo, Nath, e muitas vezes o que acontece? A pessoa tá lá, a mulher começa a prosperar, e isso é muito da mulher, de começar a querer ir atrás das coisas e estudar, e o cara tá o quê? Tá lá, acomodadão, com a cerveja no meio da pança, ali, né? Ah, e ali a cervejinha, o futebol, o amendoinzinho. Tá, e aí? Né? E a evolução, e aquilo que a gente gostaria de construir juntos. Essas conversas precisam ser feitas, porque senão vai ficar um momento que fica insustentável. Quer falar um pouco Exatamente. sobre isso, Nath? E agora eu vou ter que carregar, eu preciso só organizar meu celular antes que eu derruba mais alguma coisa. E Em depois que tem, 42 anos de casamento, né, Fátima? Passou mesmo. Aham. e depois que tem filho, daí eu não é que não adiante, né? Porque isso não é um problema para se os dois estiverem infelizes, é melhor se separar do que continuar junto, porque acaba até prejudicando mais os filhos do que ajudando, né? Isso é um Com erro muito certeza. grande também que muitas pessoas acabam cometendo. Não, vamos ficar junto por causa dos filhos, tá? Mas aí tu vai ver, tá um brigueiro dentro de casa, tá aquela loucura e os filhos sentem tudo. Vai piorar ainda a Tudo, situação e tudo. mais. As crianças vão aprender a se relacionar com base no relacionamento que elas estão enxergando. De novo. Isso é fato, né, Flávia? É padrão. Tu vai repetir o padrão que tu aprendeu de comportamento, né? E aí eu trago de novo aqui aquele filme É Assim que Acaba, porque aquele filme ilustra perfeitamente o que acontece com uma pessoa que foi criada vendo uma coisa e simplesmente ela atrai um parceiro que faz a mesma coisa, né? Até ela se dar por conta que ela tá repetindo a história da mãe dela, que no filme a mãe apanhava do pai. E aí ela conhece um médico depois e ele faz a mesma coisa com ela, né? Já dando spoiler aqui, mas enfim. E aí ele faz a mesma coisa com ela e ela se dá por conta que tá repetindo a história da mãe. E Entende para por quê? E ela não escolheu de forma consciente. se dar conta, né, Nath? Como que ela se dá conta? Quando um antigo namorado dela que viveu junto com ela o que o pai e a mãe dela faziam, ele disse para ela: tu quer ser igual à tua mãe? E ela disse: não, eu não sou igual à minha mãe, isso foi um acidente. Quando passou 3 acidentes dele bater nela, aí ela se tocou que ela estava vivendo igual a mãe dela. Sim. Esse, para mim, Nath, eu já vi esse filme mais de 6 vezes, com certeza. Porque ele é um filme que ele é um que. Tanto é que o nome dele é uma quebra de padrão. Sim. É aqui que acaba, é assim que acaba. Aqui acabou. Aqui não E vai se repetir mais. E dando um spoiler maior ainda, mas eu vou ter que falar, né, desse aí. O que que acontece quando ela tem um filho desse homem e ela pede em algum momento no final ali, ela ganha um nenê, enfim, ela não pede divórcio, nada, ela vai, né, conduzindo aquela relação sem ele, mas com ele presente na vida da filha. E ela fala pra ele, né? Ele diz: ó, eu quero voltar, eu quero ficar junto contigo, eu tô mudando, eu tô fazendo terapia. E aí ela diz assim: e se a tua filha hoje dissesse pra ti: o meu namorado me bateu, o que tu falaria pra ela? E aí ele, com os olhos marejados, ele fala: eu diria pra ela: some e nunca mais fica com esse cara. Então, é trazer para a realidade que a gente falou aquele no começo. Tem coisas que às vezes a gente fantasia e coloca coisas, floreia, né? Floreia um sentimento. E na verdade não tem florear nada. Não. Olha
história dos teus pais. Olha para a história que tu viveu com eles. E aí tu vai ver os teus padrões. Olha para a história que tu tá repetindo e olha para quebrar isso é justamente tu tomar conhecimento do que tu está fazendo, né, Flávio? Isso aí. A Vitória falou, né? Teve uma experiência assim. E é exatamente isso. O padrão dos pais, eles vão aparecer em um momento. E a gente Perfeito. precisa entender que a gente precisa cortar. Porque isso Isso. vai acontecer. Sim, a melhor forma de quebrar os padrões é ganhando consciência daquele comportamento mesmo, né? É olhando para essas histórias e percebendo que tu tá fazendo igual. Exatamente. Vamos falar sobre o desejo, que aí eu já comecei com a tese do gênio da lâmpada, né? Mas é uma frase que a gente tem para falar aqui, que o desejo ele não morre do nada. Ele morre quando a mulher vira o homem, a mãe do homem, ou quando ela vira a irmã do homem, ou ela vira a mãe da mãe, a esposa do pai. Muitas vezes a pessoa é casada com o pai, porque ela acha que o pai é perfeito e o homem nunca presta. Eu passei muito tempo por isso, porque o meu pai é um homem muito bom. E eu sempre buscava um homem que fosse bom igual o meu pai, e ninguém chegava nos pés do meu pai. E ninguém vai chegar, né? E nunca ninguém vai chegar, porque o meu pai é meu pai, não é meu homem. Sim. Né? Então, quando eu coloquei a minha mãe como, eu coloquei que eu quero dizer, sair da relação deles. E eu deixei a minha mãe ser a esposa do meu pai e o meu pai ser esposo da minha mãe, eu consegui fazer o quê? Eu consegui sair da relação e entender por completo quem eu era. Então a gente precisa fazer com que essas relações trocadas não deixem a nossa sobrecarga, tanto mental quanto física, não sobrecarregar a nossa relação. Quer Sim. falar um pouco sobre isso, Nath? Não, sobre a questão ali que muitas pessoas acham que acabou o amor, que acabou o desejo, como tu trouxe, né? Mas na verdade, se teve uma vez, só precisa ser reativado isso, né? Exatamente. E tem formas de fazer isso. E a verdade também é Que é que, vamos lá, né? Quem já estudou química no colégio, química é química. É normal, é isso. sim, se teve uma vez, vai ter sempre. Se teve amor uma vez, vai ter sempre. A questão é só o que os dois estão fazendo, né? Estão se escolhendo? Tá tendo essa escolha consciente todos os dias? Porque defeito a pessoa vai ter. Sempre tem. Os dois lados vão ter defeito sempre, né? E então, assim, se perguntar, né? Se é alguém que te respeita e que vocês só estão realmente nessa situação por conta de briga, por conta de não ter um diálogo decente, né? De não ter as conversas difíceis, então repense, né? Para poder alinhar isso aí. E aquela coisa, né? Tu quer estar em paz num relacionamento ou tá certo? Porque uma coisa é diferente da outra, né? A maioria quer estar certo. E isso vira uma zona de guerra. Né? Porque em vez de ambos caminharem um do lado do outro, então um contra o outro, né? E é Exato. aí que vem os maiores conflitos. Os ressentimentos, né? A falta do cuidado também pessoal do casal, né? Trazer uma rotina juntos, né? Fazer algo juntos para que tenha essa rotina também, uma Sim. higiene emocional do fato assim que as pessoas não se magoem, não gritem uma com as outras, né? Trazer uma sedução. Aí tem um filme, então, eu gosto de trazer os filmes, tem o filme Sex and the City, né? Que ela olha para ele e aí ela diz para ele: "Ah, mas tu acha interessante?" Ela disse: "Ah, tava muito faceiro lá galanteando a fulaninha, né? Tipo, ele tava conversando com uma mulher numa festa, né? E aí ela disse assim: eu também gosto de sedução. Comigo é o senhor filminho. Então, tipo, com ela era sentar no sofá e ver filme. Com as outras mulheres era o galanteio. Então, até quanto, né, que a gente está dando o nosso melhor pro parceiro?
tanto homens quanto as mulheres, né? O homem, será que ele está realmente tratando a esposa com respeito, com amor, com até com essa sedução? Levou uma flor, deu, ai, olha, hoje me lembrei de ti, comprei um bombom, ou seja lá o que for. São pequenos toques que fazem com que tu lembre da pessoa, né? Então, tanto homem quanto mulher precisa ter isso, né? Essa sedução, esse olhar para o outro. Nossa, como você tá bonita. Sem falar, nem vamos falar no beijo, né, Nath? Que eu tava falando pra Nath hoje sobre isso. Meu Deus, o casal, depois de um tempo, ele não sabe. Eu tava esperando tu encenar, que nem tu encenou no vídeo, na chamada que a gente tava fazendo. Tchau, Nath. Isso! O que é isso? Né? A pessoa não se beija mais, não beija mais de língua, não se toca mais, não abraça mais. Aí não adianta vir o gênio da lâmpada, que é só ser esfregado, né? Que ele tá ótimo, pronto para fazer tudo. E querer coisas com a mulher, que precisa ter esses momentos de sedução, né? Precisa ter esse abraço, precisa ter um chameguinho antes, né? De manhã, de tarde, de noite, de preferência. Porque a mulher é assim. Então, não, mas eu não tenho paciência. Bom, então vai casar com um cara, então, né? Vai ficar com um homem, que aí é isso. Então, eu acho que é isso. Por que relação de duas mulheres geralmente dá certo? Porque é isso. É isso, as mulheres, elas sabem a necessidade uma da outra. Ah, tá, mas a mulher é hétero, ela gosta de homem. Ok, então ela precisa e ele precisa estarem alinhados para entenderem a necessidade um do outro, né? Se eu gosto de receber, fazer principalmente aquele teste que a gente também faz, né, Nath, quando a gente está em terapia. Então, fazer o teste das 5 linguagens do amor, entender o que o outro gosta mais. Ele gosta de ser tocado, ele gosta de elogio. Qual foi a última vez que tu elogiou o teu marido? E disse, nossa, tá bonitão, hein? Eu lá em casa. Eu falava. Gente, é isso. É sedução. É trazer essas coisas no dia a dia. Então, eu me lembro que quando eu era casada, eu falava isso pro meu marido e ele ficava vermelho, que não era acostumado, né? A ter uma pessoa louca como eu, né? E aí eu dizia, nossa, ou lá em casa. Já ficava assim, cara, que é isso? Mas é isso, depois tu te acostuma. E aí, quando tu não recebe mais elogio, tu fica assim, tá, e aí não vai me elogiar? Nenhum, tipo, nossa, tá gato? É isso. E a mulher da mesma forma. Qual foi a última vez que tu recebeu um elogio? Vamos ver se o Marcos tá on. Ah, não, tá on, sim. Tá Toda on? hora ele fala alguma coisa. Uhum. Parabéns, hein, Marcos? Eu não posso dizer aqui o que que foi, né? Mas. Não, não vamos abrir a vida amorosa dessa forma. Tá tudo certo. Então, esse Marcos tá on. Quero saber do Vitor e da Aline. Aline, o Vitor tá on, tá? Como é que tá? Tá elogiando? Não tá elogiando? Se não tá, já pode começar, senão vai dar problema. Tá aqui na live mesmo, o Vitor, fazer teu papel já. É isso, gente. Quando a gente traz essas coisas, o amor ele precisa ser divertido. Ele precisa ser algo construído. O meu áudio tá cortando. Pode ser por causa que eu tô carregando meu celular. Tá cortando pra ti, Nath? Não, pra mim tá Então, tranquilo. então é pra ti, Josi. E então, né, Flávia, eu diria que o maior sofrimento que acontece nos relacionamentos é querer mudar o outro, né? E pior, às vezes a gente quer mudar o outro, então a gente não faz nem pela gente o que a gente tá querendo que a pessoa faça, né? Então, é importante focar bastante nisso, sabe? Foque em você primeiro. Foque em ti, para Exatamente. depois querer que o outro te dê o que tu já te dá. E aí, com esses elogios, é a mesma coisa, né? Quando que a gente vai para frente do espelho, ou a gente veste uma roupa e olha e a gente se diz: nossa, tô gata, tô bonita. É isso, né? Como que a gente espera também do outro que ele diga que a gente tá bem, se a gente mal escova os dentes, que a gente não passa fio dental, não passa um batom, o homem não faz a barba,
não corta os cabelos direito. É sobre isso. Como também você vai querer um parceiro que te dê o melhor dele se você não está dando o melhor de si? Sim. Né? Então, eu acho que é sobre essas coisas que a gente precisa olhar. E uma coisa bem interessante também é que não vai ser um mar de rosas, não vai ser. Vão ter muitos desafios. E o relacionamento é a escolha todos os dias, né? De amar a pessoa mesmo com os defeitos, com as qualidades, com o lado bom e com o lado ruim também. Então, não é fácil. Não pense que é fácil. Ah, mas pra ti é fácil falar, tá? Não sei quanto tempo e se dão bem. Não é assim que funciona. Né? Ninguém sabe o que se passa na convivência, na rotina, né? Quando desperta os gatilhos das pessoas que todo mundo tem. Então, realmente não é algo fácil. Então, tem que estar disposto a passar por aquilo. Eu acho que é isso. Aí vamos lá, que nem eu falei para Nair no começo, né? A gente precisa entender também, nós que não temos um relacionamento, até onde a gente está, a princípio, fazendo para não ter essas demandas emocionais que tu está falando, né? E até onde procurar a outra pessoa fora do casamento é para eu não olhar para o meu relacionamento. Porque tem um outro filme também que foi muito gostoso, assim, de comédia romântica, que o cara fala: ah, tu deve estar com alguém, tu deve estar olhando para outra pessoa, tu deve estar saindo com alguém enquanto sai comigo. Aí ele fala para ela, né? Não, tu me mantém ocupado o tempo todo, eu não consigo sair com outra pessoa. Não é isso, que a gente não precisa estar também ocupando a outra pessoa o tempo todo para que ela não tenha vontade de sair com o outro. Não é isso. Mas é estar realmente dentro de um relacionamento já fazendo essas escolhas. Poxa, ele tá tocando na minha ferida, eu vou conversar com ele. Olha, isso não é legal porque eu me lembro dos meus gatilhos, eu me lembro de coisas que eu já vivi. Eu não gostaria que fosse assim. Vamos conversar sobre isso. E pedir realmente, às vezes, nós, mulheres, a única coisa que a gente precisa é de um chamego mesmo. A gente não quer estar transando toda hora. Mas a gente quer o quê? A gente quer um abraço, a gente quer um beijo, a gente quer dormir de conchinha. E às vezes, muitas vezes, a gente não sabe pedir isso. Vamos lá naquela coisa do John Gray que eu falei antes, né? Nós, mulheres, às vezes a gente vai comendo pelas beiradas e trazendo até respostas que para nós está óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Perfeito, é Então, isso. a gente precisa olhar para isso também. Sim. Nath, a gente se passou bastante na live, tu percebeu Sim. isso? Sim, esse tema relacionamentos é muito amplo, tem muito assunto para falar sobre isso, né? Então, realmente ainda teria mais assuntos ainda para continuar. Então, se tu ficou com alguma dúvida, tem alguma questão sobre relacionamentos, manda pra gente no privado que a gente vai responder, a gente vai, né, conversar contigo, porque realmente a gente sabe que é um tema bem complicado e bem desafiador, e é um assunto que teria para a noite toda, né, Flávia? Tudo é relação, tudo é relacionamento. Quase não falou sobre repetição astral e padrão de agressividade, mas a gente já sabe, vocês entenderam, então, que é quem cresceu em um lar com violência confunde intensidade com amor. Uma das coisas é bem importante. A reciprocidade, então, é uma atitude repetida e não uma promessa emocional. Então, ou seja, eu estou sempre dando para o outro porque eu quero receber de volta. Só que aí o outro não se posicionou dizendo se ele quer ou não. Então, isso também a gente precisa ter essa demanda muito entendida, né? Entender que o tempo do outro é do outro, não é o meu, né? Como eu falei das caixinhas, quem não estava antes, as caixinhas das demandas emocionais femininas e emocionais masculinas. A mulher tem várias caixas abertas o tempo todo se conversando entre si. O homem ele tem uma caixa para cada coisa e ele precisa abrir e fechar a cada caixa no seu momento. Então, conversar, sempre pedir se a pessoa pode conversar,
né? Sim, funciona de forma diferente. Como? Funcionam de forma diferente. Isso, e aí eu já uma vez uma pessoa me disse, né? Uma cliente, uma paciente me falou: ai, mas meu Deus, é meu marido, eu tenho que pedir se ele quer conversar comigo. Eu disse, sim, porque no teu trabalho, se tu não tem limite também no teu trabalho, é sinal que tu não vai ter limite em casa. As pessoas chegam em ti a qualquer momento e te dão demanda para te responder o tempo todo? Ah, às vezes sim. Pois é, então é sinal que tu não tem limite e tu não dá limite para o outro. Então, esse limite é um limite que tanto eu quanto o outro tem que ter. Olha, eu preciso conversar contigo. Pode ser agora? Não, não pode. Ah, então tá, vou vir em outro momento. É um básico e é um óbvio, só que a gente não respeita, porque como a gente não dá limites para os outros chegam com as demandas dele e vão nos enchendo. E é Sim, assim, depois não sabe por que a gente está sobrecarregada, né, Nath? sim. E essa questão do limite aí é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai te ajudar a conseguir descobrir até onde tu vai, até onde vai teu limite. A terapia te ajuda a tu te conhecer e não aceitar mais menos do que tu quer. Só que para isso tu precisa saber o que tu quer. Porque se tu não souber, e tem realmente pessoas que não sabem ainda o que querem, quem são, não se conhecem o suficiente. E é aí que a terapia ajuda. Então, tanto para melhorar o seu relacionamento atual, quanto para atrair novas pessoas para quem está solteiro, a terapia ajuda demais. Se você quiser, então, ajuda para quebrar padrão, sustentar os limites sem culpa, e aí a gente, então, está aqui para as terapias também, né, Nath? Então, chama Sim, que a gente está aqui para isso. sim. Foi muito E não sofrer mais tanto com as relações, porque realmente dá uma boa melhorada quando a gente faz com terapia. certeza, com certeza. É um avanço. Tá, a gente já abre todo esse movimento, né, de mudança e de evolução. Sim. Gente, muito obrigada pela live. Desculpa pelo começo que eu acabei quebrando uma taça hoje. Já era para quebrar padrão. Quebrei o vidro, quebrei um cristal. Hoje era para começar a chegar chegando, né, Nath? É, hoje foi quebra de padrões, na prática. Literalmente. Quebra. Obrigada, gente, pela presença, pela participação ali também nos comentários. Obrigada. Semana que vem temos mais uma live. Agora eu esqueci qual que é a nossa live da segunda-feira, mas, Esqueci também. mas foi maravilhoso, porque olha, não percam. As nossas lives estão incríveis na segunda-feira. E segunda-feira a gente tem mais uma, então. Isso, depois a gente vai divulgar ali o assunto e acompanhem a gente. E qualquer coisa, nos chamem no privado, não deixe de chamar. Não sofra sozinho, Isso mesmo. tá Beijo, bom? tchau, tchau. Beijos, boa noite.